Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Educando Crianças com Você. Eu sou a Deia Carter, eu trabalho com treinamento de pais, eu trabalho com educação de pais, eu ensino pais na formação, educação, criação dos filhos. Ai, gente, tudo isso com princípios cristãos. E toda segunda-feira nós estamos aqui para que eu possa te ajudar, ter momentos ali onde você vai de fato conquistar a admiração, o respeito e a obediência dos seus filhos. Porque para que a gente possa conquistar o que a gente tanto deseja, nós precisamos ter processos. Tudo faz parte de um processo, de uma jornada. Nada é do dia para a noite, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde está tudo muito imediatista, né? Eu quero aplicar essa técnica hoje, resolver esse problema hoje. E nós sabemos que a Bíblia, que é o nosso manual de vida, que é a nossa referência, que é o nosso fundamento, o tempo todo ela nos mostra processos. O tempo todo, na vida de todas as pessoas que a Bíblia apresenta pra gente ali, essas pessoas foram sendo transformadas durante a jornada, durante a vida, durante o processo. E é por isso que a gente está aqui, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece que é um assunto simples, parece que é um assunto que já foi falado muitas vezes, mas que eu tenho certeza quase que absoluta que por mais que você tenha ouvido, por mais que você conheça, você ainda enfrenta dificuldades em colocar em prática, que é a rotina. A rotina em casa, com os filhos, porque se você não vive sozinho, se você é uma pessoa normal, que vive rodeado de outras pessoas, e quando eu falo vive sozinho, não é só sozinho dentro de casa, não, porque às vezes uma pessoa pode morar sozinha numa casa, ok? Mas essa pessoa ela não fica trancada ali dentro daquela casa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não. Essa pessoa ela convive com outras pessoas. Então, a partir do momento que você tem contato com as pessoas, você faz parte da rotina de pessoas. E as pessoas fazem parte da sua rotina. Então, a rotina, ela sempre tem a ver com o outro, tá? Sempre. Mesmo que dentro da sua casa, se você mora sozinho, você consegue desenvolver uma rotina só para você. Se você não vive alienado do mundo, consequentemente, durante o dia, mesmo que você more sozinho, outras pessoas farão parte da sua rotina e da sua maneira de viver e da forma como você escolheu viver, tá? Então a gente tem que ter isso muito claro. Rotina não se refere só a nós mesmos. Rotina sempre tem a ver com as decisões que nós tomamos e que interfere de uma forma direta ou indireta a vida de outra pessoa. E o inverso também é verdadeiro. As decisões de outras pessoas vão interferindo direta ou indiretamente também na nossa vida, porque ninguém vive alienado de tudo, como eu disse, mesmo que você more sozinho. A partir do momento que você tem contato com outras pessoas, seja no trabalho, na escola, seja por um telefonema, via e-mail, seja o que for, a partir do momento que você tem contato, você passa a entrar na vida, na história, na jornada, na rotina de uma outra pessoa, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da rotina. E por que essa rotina é importante? Principalmente no que se refere a quando nós queremos falar sobre obediência, sabe? Principalmente no que se refere quando a gente pensa sobre que tipo de adultos nossos filhos vão se tornar. Pode ser que seja um assunto que você pense assim, isso aqui é muito simples, mas eu tenho praticamente certeza que todas as famílias têm muita dificuldade com a rotina em casa.
e tendo dificuldade com a rotina, os filhos vão crescendo e isso vai refletir lá na vida adulta. Já reflete agora. Já reflete agora com relação às questões de disciplina, de obediência e vai continuar refletindo lá na vida adulta. Mas eu quero continuar, né? Fazendo uma pergunta para vocês. Quando você escuta a palavra rotina, em geral, o que você pensa? Quando você pensa assim, rotina, né? Rotina. O que vem na sua cabeça? Qual foi a primeira coisa que passou aí na sua cabeça? Rotina. Ó, pensa na palavra, rotina. Bom, quando eu pergunto isso para as pessoas, muitas me respondem que sugere uma repetição, sugere uma monotonia, às vezes sugere até uma prisão, ou seja, eu não tenho liberdade para fazer outras coisas que estiverem fora da minha rotina. Alguém mais pensa alguma coisa diferente? Pode ir escrevendo aí, tá? Porque eu creio que quando a gente escuta a palavra rotina, muitas coisas vêm à nossa cabeça, porque isso é um assunto comum, né? Agora, o que a gente mais precisa entender é que se a gente não acreditar que a rotina é importante para facilitar a obediência e a disciplina dos filhos, não vai resolver. Isso precisa primeiro estar dentro de nós. Não adianta a gente pensar que rotina está relacionada a repetição, prisão, monotonia, dificuldade, porque quanto mais isso estiver dentro de nós, mais dificuldade nós vamos ter para implantar uma rotina que gere disciplina e obediência dentro da nossa casa e que futuramente alcance os nossos filhos. Sabe por que eu digo futuramente? Presta atenção numa coisa interessante. Uma jornalista e escritora brasileira, ela se chama Marta Medeiros. Ela escreveu um poema intitulado Pedaços de Mim. E nesse poema tem um trecho que diz assim, olha: eu sou feito de sonhos interrompidos, detalhes despercebidos, amores mal resolvidos. Muitas vezes eu desisti, sem mesmo tentar. Pensei em fugir para não enfrentar. Eu sorri para não chorar. Esse é um trecho desse poema dela. Será que você se enxerga em alguma parte desse poema? Sonhos interrompidos, detalhes que não foram percebidos, amores mal resolvidos. Será que algumas vezes você desistiu antes de tentar? Achou que era difícil demais? Fugiu para não ter que enfrentar? Nós vivemos numa época de muitos projetos frustrados, falidos. É como se fosse um curso interrompido. Vivemos numa época onde pessoas estão desistindo, desanimando de um novo trabalho, que desistem de tarefas, de desafios, que se comprometem a ir à academia, fazer uma dieta, chegar mais cedo no trabalho, fazer alguma coisa diferente, e as coisas vão parando pelo meio do caminho. E por que será? E é muito triste a gente perceber que a vida adulta de muitas pessoas reflete essa falta de constância que aconteceu lá na infância. Lá na infância, essa falta dessa rotina, dessa disciplina, dessa constância está refletindo lá na vida adulta. Assim como diz esse poema, esse trecho desse poema, onde as coisas nunca terminam, onde existe uma desistência antes mesmo de começar, ou qualquer desafio maior, ou qualquer frustração faz com que a gente prefira fugir do que enfrentar. E isso é tão sério, porque se nós, como pais,
entendêssemos a importância de trabalhar essa constância, essa rotina com os filhos, essa disciplina desde a infância, a gente não ficaria pensando que isso é importante só para a gente ter uma qualidade de vida, ou seja o que for. Não. A gente entenderia que isso já vai forjando aquilo que os nossos filhos serão no futuro. A disciplina que eles vão ter, a constância que eles vão ter, a resiliência que eles vão ter, o foco, o objetivo. A rotina, ela não é somente uma moda para poder facilitar o dia a dia, gente. A rotina, ela produz a tão necessária disciplina que nós precisamos para a gente não ir desistindo das coisas no meio do caminho. Rotina sugere disciplina, rotina sugere hábito, rotina sugere resiliência, sugere foco, sugere objetivo. E se na infância a gente não está preocupado em desenvolver esse aspecto nos nossos filhos, o que vai acontecer na vida adulta? O que nós já temos visto por aí. Além disso tudo, eu ainda vou listar para vocês mais 2 motivos. 2 motivos que revelam como a rotina é importante para as crianças. Primeiro motivo, as crianças elas precisam de uma estrutura para elas se sentirem seguras, confiantes. Crianças sem rotina, que acordam, já vão direto para a televisão, não tomam um café, não sabem que horas que vai vir o café, ou que horas que elas têm que tomar, trocar de roupa, ou que horas que elas vão escovar o dente, se o dente é antes do café, se escovar o dente é depois, se o desenho vem antes. Crianças sem rotina não têm uma estrutura para que elas possam se apoiar. E isso traz uma insegurança do que está por vir, E essa insegurança faz com que as crianças tenham menos confiança de que as coisas vão caminhar de forma correta. Segundo motivo, como eu já disse, que foi até o título da live, a rotina ajuda a desenvolver a disciplina e a obediência. A rotina sugere um caminho, uma jornada para se alcançar alguma coisa e que muitas vezes precisa de disciplina e de obediência. E é tão interessante que uma das principais referências bíblicas sobre disciplina e obediência é uma que a gente mais conhece, ou pelo menos deveria conhecer, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 22. O que está escrito lá? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Aqui fica claro que nós, pais, precisamos ter objetivos claros para os nossos filhos. Nós precisamos instruí-los, orientá-los de acordo com os objetivos que nós temos para eles. E a partir do momento que a gente deixa esses objetivos claros, nós, enquanto família, vamos trabalhar juntos para que esses objetivos sejam alcançados. Outra versão desse mesmo versículo diz, Ensine a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, é quando você pega na mão da criança e ensina. E quando eu digo criança, gente, eu não estou dizendo criancinha de 2, 3, 4, 5 anos, só essa faixa etária, não. Tá? Seu pré-adolescente ali de 12, 13 anos, você tem que pegar na mão e ensinar no caminho. Não é só apontar, não falar assim, faça isso. Não é ensinar o caminho, é ensinar é junto, é instruir de acordo com os objetivos que você tem para essa criança, para esse pré-adolescente, para esse adolescente. E aí eu quero te fazer uma pergunta.
que você espera para os seus filhos? Quais objetivos você tem para os seus filhos? Você já colocou esses objetivos no papel? Você já escreveu o que você deseja para os seus filhos? Quais são os objetivos que você tem para eles e que você deseja ensiná-los no caminho, instruí-los? Quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? Nós sabemos que o primeiro objetivo, o mais importante, é que eles amem a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro objetivo. É o primeiro. Mas nós temos diversos objetivos para os nossos filhos. E aí? A gente tem colocado no papel para que a gente possa conduzi-los nessa caminhada? Andréia, mas espera aí, me ajuda. Quer dizer que esses objetivos têm a ver com rotina? Como que é isso? Porque eu achei que rotina era, 7 horas da manhã, acordar. 7h30, tomar café. 8 horas para casa. Quer dizer que esse instrua a criança de acordo com os objetivos que eu tenho está envolvido com a rotina? E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Para pensar. Quando nós temos objetivos claros para os nossos filhos, o nosso dia a dia vai acontecendo para que esses objetivos sejam alcançados. E a rotina faz parte disso. Se você tem o objetivo de construir no coração dos seus filhos esse amor, essa admiração, esse respeito, esse desejo de conhecer mais do nosso Deus e de amá-lo de todo o coração, na sua rotina, na rotina que você desenhou para os seus filhos, precisa ter diariamente a leitura da Bíblia, as orações, as histórias, o encantamento, o maravilhamento por esse Deus Todo-Poderoso. Isso tem que estar na sua rotina. Percebeu como é que a rotina tem tudo a ver com os objetivos que você tem para os seus filhos? Se você percebeu que os seus filhos, desde pequenos, já demonstram uma facilidade para alguma coisa. Às vezes eles têm muita facilidade para música, para artes, para falar. Comece a perceber. Comece a buscar, a observar. Qual é o tipo de facilidade que os seus filhos têm que é natural, que vem deles? E aí você vai investir. E esse investimento, se for uma aula de música, se for uma natação, se for falar inglês, não importa, vai estar na rotina dos seus filhos. Percebeu a importância da rotina? E percebeu a importância de você colocar no papel o que você tem observado? E a rotina, gente, por que ela é importante também para desenvolver obediência e disciplina? Porque a rotina fornece uma estrutura que é previsível, consistente, ajuda a reduzir ansiedade, estresse. Quando os filhos sabem o que vai acontecer durante o dia, eles se sentem mais seguros e mais confiantes. Eles vão parar de ficar perguntando: mãe, posso fazer isso? Mãe, posso fazer aquilo? Pai, posso fazer isso? Pai, posso jogar agora? Ô pai, eu posso brincar de bola agora? Ô pai, eu posso comer? Ô pai, que horas que eu vou tomar banho? Ô pai, eles param de perguntar. Eles já sabem o que vai acontecer. Eu dei aula durante muitos anos e uma coisa muito comum nas escolas é a rotina. Eu chegava com os meus alunos, e alunos grandes, de 10 anos, eu passava um risco no quadro, no cantinho esquerdo, e escrevia rotina. E começava, número 1, devocional, porque todos os dias a gente lia um versículo, compartilhava pedidos de oração e orava. Número 2, aula de português.
Número 3, aula de matemática. Número 4, recreio. Porque aí eles paravam de ficar, professora, o recreio está chegando? Professora, qual que é o horário do recreio? Porque se eu estava na aula de português ainda, eles sabiam que ainda faltava a de matemática. Então, com certeza, na aula de português, eles não iam perguntar sobre o recreio. Porque eu nem tinha começado a aula de matemática e eu já tinha dito que o recreio seria depois da aula de matemática. Percebeu como é que a rotina traz previsibilidade? A rotina ajuda a desenvolver senso de responsabilidade. Quantas vezes eu já vi meu filho Miguel vindo aqui na parede e olhando a rotina dele, falando, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora, mãe. Ô mãe, porque eu não posso, né, perder a hora, porque daqui a pouquinho tá na hora de ir pra escola, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. Eu não precisava pedir para ele vir, ele vinha para olhar a rotina, porque na rotina dele tinha inclusive jogar, e ele queria saber que horário que ele ia jogar. E para ele jogar, ele precisava desenvolver algumas tarefas antes, inclusive o para casa. Então ele queria saber o que ele tinha que fazer para na hora que chegar o momento de jogar, ele poder jogar. Quando as crianças sabem o que precisa ser feito em determinado momento do dia, elas aprendem a se organizar e a se tornarem independentes. Elas assumem responsabilidade das suas próprias tarefas. Aí eu pergunto para vocês, isso não facilita a disciplina e a obediência? A rotina ajuda a desenvolver a obediência. As crianças já sabem o que é esperado delas. Agora olha para você ver uma casa sem rotina. Vamos imaginar que você não tem uma rotina para a hora do banho, tá? Seus filhos não sabem o horário que eles têm que tomar banho. Aí quando você acha que tá num momento legal para eles tomar banho, aí você vira pro seu filho e fala assim, filho, você não quer tomar banho agora não? Ele vai dizer para você, não. Você fez uma pergunta. Não. Aí você fica brava. Filho, vai pro banheiro, eu te falei, tá na hora de tomar banho. Ué, mas você não perguntou? Filho, você não quer tomar banho agora não? Não. Ô filho, você podia tomar banho agora, hein? O que você acha? Não. Agora, se na rotina dele está escrito que depois que ele voltar da escola, por exemplo, é o período que ele vai tomar banho, acabou. Ele já sabe. Ele não vai te falar não e você não vai precisar perguntar para ele, você não quer tomar banho agora não? Percebeu como é que a rotina traz a previsibilidade? Evita que os pais tenham uma expectativa que vai ser frustrada e vai gerar conflito. 3 autores falam sobre a disciplina de uma forma muito interessante. O John Maxwell, ele diz assim, a disciplina é o resultado da rotina. Mantenha a rotina e você desenvolverá a disciplina. Então, por que será que muitos adultos hoje em dia não conseguem ter disciplina para fazer nada? Começa a dieta e para, fala que vai na academia e não continua, começa a leitura de um livro e para no meio do caminho, começa a fazer um curso que comprou e não dá sequência. Por que será? A Elizabeth George diz o seguinte, a rotina é uma bênção, porque estabelece o ritmo e a ordem para a vida diária. E o Kevin Lehman diz o seguinte, o estabelecimento de uma rotina saudável para os filhos é uma das melhores coisas que os pais podem fazer para ensinar a disciplina e a obediência baseada em princípios cristãos. Andréia, mas como que é essa rotina? Ela é fixa, ela é igual para todo mundo, gente? O que nós falamos lá no versículo de Provérbios? Ensine a criança de acordo com os objetivos que você tem para ela. É importante que a gente entenda que cada família tem as suas necessidades específicas. É claro que uma é inegociável. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com o seu entendimento. É a Deus que você tem que ensinar os seus filhos a servir. Mas cada família tem uma necessidade específica. E o mais importante é que você crie uma rotina que seja possível
de ser seguida. Por quê? Vamos imaginar que os seus filhos desenvolveram, infelizmente, o hábito de jogar videogame todos os dias. Aí de uma hora para outra você fala, não, isso não vai dar certo, agora eu vou cortar. Vai ser videogame uma vez por semana. Você acha que eles vão conseguir? Sendo que eles já desenvolveram esse hábito de jogar videogame todos os dias. Você acha que cortando, pá, de uma vez eles vão conseguir? Nós precisamos de sabedoria, ser prudentes e ensinando e tirando aos poucos. A rotina ela precisa ser possível, porque senão você vai provocar conflitos emocionais que vão trazer mais prejuízos do que benefícios. E é muito importante a gente ir trabalhando com os nossos filhos os princípios que mostram a importância da rotina, para que eles sejam saudáveis, equilibrados. Aí se eu perguntar para vocês, hoje eu tô cheia de perguntas, né? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem me dizer um princípio, umzinho, pequenininho, que a gente encontra na Bíblia relacionado à importância da rotina para os filhos, para que você possa ensinar para os seus filhos? Umzinho. Me conta. Porque se nós não sabemos, como nós vamos ensinar? Tá na hora da gente começar a buscar, tá na hora da gente começar a aprender para que a gente possa ensinar. Alguém aí sabe um princípio relacionado à rotina que a gente encontra na Bíblia? Pode ser que você esteja até pensando assim, ué, mas será que a Bíblia fala sobre isso? Fala sobre rotina? Nós precisamos buscar na Bíblia todo o ensino que nós precisamos ter para que a gente possa passar este ensino para os nossos filhos. Primeiro princípio que a gente encontra na Bíblia sobre rotina, o princípio de ordem, organização. Deus é um Deus de ordem. Ele deseja que a nossa vida seja organizada, equilibrada. Lá em 1 Coríntios diz, Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus que mostrou em toda a sua criação uma ordem. Outro princípio, disciplina. A disciplina é um princípio fundamental para a nossa vida. É por meio da disciplina, inclusive as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, é que nós vamos nos tornando mais fortes e resilientes para suportar situações que muitas vezes acontecem na nossa vida. Existe um princípio de disciplina na rotina. E esse princípio da disciplina está muito arraigado com aquilo que está dentro de nós. Quando Moisés enviou os espias, um grupo de homens para dar uma olhada na terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Quando esses homens voltaram, quase todos eles disseram, nós não vamos conseguir. Essa terra tem muitos gigantes. Nós não damos conta dessa terra. Eles duvidaram daquilo que Deus tinha falado para eles. Apenas 2 homens, Josué e Calebe, disseram, não, nós vamos conseguir. Vai dar certo. Deus nos deu essa terra. E é tão interessante que lá no livro de Josué, diz assim, 40 anos tinha eu, isso é Calebe dizendo, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Quedes Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como eu sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Eu tive disciplina, constância,
perseverança em entender que eu não podia ceder só porque eu tinha visto gigantes naquela terra. Mas como eu sentia no meu coração, como aquilo que foi sendo treinado dentro de mim, eu confiei e fui constante e disse que a gente iria conseguir. Percebeu a importância desse treinamento da rotina, da constância, da disciplina, ainda na infância? A rotina traz ensino e treinamento. Os pais têm responsabilidade de ensinar e treinar os filhos no caminho certo. E a rotina faz com que os objetivos que os pais têm para os filhos sejam alcançados. A rotina é uma prioridade, tem um princípio de prioridade da família. Os filhos são nossa herança. Nós precisamos educá-los de acordo com os objetivos que nós temos para eles. São tantos versículos que a gente pode citar para os filhos, para que eles entendam a importância da rotina. Vou citar alguns para vocês. Lá em Malaquias 3, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou constante. Nós precisamos ter ordem, constância. Lá em 1 Coríntios diz, faça tudo com ordem, com decência. Lá em Provérbios diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, busque essa ordem, essa orientação na Bíblia. 1 Coríntios diz também, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer coisa, seja tudo isso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então está na hora dos nossos filhos entenderem que o simples fato deles arrumarem a cama, organizarem o quarto, fazerem para casa, sentarem para ler a palavra, comerem, tomarem água. Isso tudo é para a glória de Deus e isso faz parte de uma rotina, de um dia de 24 horas que foi dado a Deus por nós, que foi dado a nós por Deus. Falei errado. Que foi dado a nós por Deus, esse dia de 24 horas. E o pior é que o tanto de gente que eu escuto falando assim, ai, meu dia tinha que ter 30 horas, porque 24 não tá dando, não. Quer dizer que Deus errou? Será que ele não sabia que 24 horas seria suficiente ou não para nós? Ou será que nós estamos com a nossa rotina e as nossas prioridades completamente confusas? E as 24 horas que Deus nos deu, nós estamos desperdiçando, está escapando pelos nossos dedos. A começar quando a gente acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para entrar em rede social. Porque se a gente faz isso, nós já estamos ensinando para os nossos filhos que essa é a rotina certa. Eu tenho que acordar e ir para o celular. Não, eu tenho que acordar e abrir a janela e contemplar mais um dia que Deus me permitiu viver e agradecê-lo por isso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tem um livro da Joyce Meyer, que se chama Mãe Confiante. Como criar filhos em um mundo de dúvidas. Fica a dica de leitura. Fala muito sobre a rotina. Como criar filhos em um mundo de dúvidas. Mãe Confiante, Joyce Meyer. Vale muito a pena. E para a gente fechar, eu quero dar algumas dicas para vocês. De uma forma que vocês podem desenvolver uma rotina saudável com os filhos, aplicando esses princípios e valores cristãos. Primeira coisa, você precisa estabelecer horários para as atividades diárias. Mostre para os seus filhos, olha, Deus estabeleceu dias e noites. Deus estabeleceu tempos e estações.
Deus estabeleceu o tempo que vai durar 1 ano. Deus estabeleceu. Todo o nosso tempo está nas mãos dele. Nós também precisamos estabelecer o tempo. Nós precisamos ter tempo para tudo. Nós precisamos de tempo para tomar café, fazer atividades escolares, brincar, jantar, dormir, ir para a escola, ler a palavra, orar, assistir TV, jogar. Nós temos tempo para tudo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. E ele fala que a gente precisa planejar. Lá em Provérbios 16 diz o seguinte: entregue os seus planos a Deus e ele vai ser bem sucedido. Agora, como que nós vamos entregar um plano para Deus se a gente não planeja? Tem jeito? Os nossos filhos precisam entender isso. Outra coisa importantíssima para facilitar você na construção da sua rotina: você precisa ser consistente. Lembra da constância? Lembra do que eu falei no início da live? Do que acontece na infância, que muitas vezes reflete lá na vida adulta? Os pais devem ser consistentes e manter a rotina. Ah, André, eles estão de férias, né? Vou relaxar na rotina. A rotina muda, porque estão sem o período de aulas presenciais. Mas não existe essa história de relaxar na rotina. A rotina muda, porque de repente você fez uma viagem. Mas isso tudo continua dentro de uma rotina para aquele período de férias. Eles precisam entender que o dia e a noite não muda porque nós estamos de férias. Ah, mas pode dormir um pouquinho mais tarde? Pode. Pode acordar um pouquinho mais tarde? Pode. Mas o dia continua sendo dia e a noite continua sendo noite. Nós precisamos entender e trazer essa constância para os nossos filhos. Outra coisa para facilitar: envolva as crianças, os adolescentes na construção dessa rotina. Mostre para eles que quando a gente vai construir uma rotina, a gente não pode fazer só da nossa cabeça. Nós temos que buscar aquilo que nós sabemos ser importante, o que Deus deseja para nós. Provérbios também diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente precisa mostrar para as crianças, para os adolescentes: olha, todas as vezes que a gente tenta construir alguma coisa só da nossa cabeça, a tendência é dar errado. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar nessa construção dessa rotina. Vamos ver o que é importante para Deus. Vamos ver aquilo, quais são os objetivos, né, que o papai e a mamãe têm para você, para que você cresça e tenha uma qualidade de vida, seja responsável, ame ao Senhor e por aí vai. Outra coisa importantíssima: celebre as conquistas. Não é tão fácil, gente, ser constante. Não é tão fácil não desistir. Prova disso é que a gente vive desistindo de academia, a gente vive desistindo de dieta, a gente vive desistindo de um passeio. Choveu, ai, não vou mais não. Não, tá chovendo. Acredita que tem gente que faz isso? Vive desistindo das coisas. Dá vontade de perguntar se a pessoa é de açúcar, né? Às vezes tem uma festinha para ir, o amiguinho tá contando com a presença. Ai, tá chovendo, não vou não, tá chovendo. Não se preocupa que o amiguinho, sabe, preparou. Tá contando com a sua presença. Não, simplesmente desiste. Desiste. Então, ser constante, gente, não é fácil não. Nós precisamos de disciplina, de ordem, de decência, de compromisso, de foco, de tudo. E quando a gente consegue, a gente tem que celebrar. Todos os dias precisam ser uma celebração. Todos os dias na hora de dormir é uma celebração pelo dia que eu vivi.
E se por acaso eu tropecei naquele dia, eu celebro da mesma forma, porque eu tenho um Deus que me perdoa. Então eu me arrependo, eu peço perdão pelo tropeço, mas eu celebro porque eu tenho um Deus que está comigo e que me permite acordar no outro dia e recomeçar. E recomeçar. Porque muitas pessoas espalhadas por essa terra não acordaram hoje. Muitas famílias estão em velórios, enterros. Muitas pessoas estão em hospitais em coma. Todo dia precisa ser uma celebração. Todo dia precisa ser uma celebração. Então, use esses versículos. Use essas dicas para que você construa uma rotina saudável com seus filhos. E lembre-se que quando você é constante, você está treinando seus filhos também, para que quando eles forem adultos, eles sejam disciplinados, eles não desistam das coisas no primeiro desafio. A rotina ajuda a ser constante, a ter resistência. Use esses versículos que eu citei para vocês, busquem outros e depois me conta. Se de fato vocês mantiverem uma rotina com os filhos que é possível de ser seguida, de acordo com os objetivos que você tem para eles, se a obediência e a disciplina não vão melhorar. Depois me conta. Traz previsibilidade, segurança, evita conflitos. Isso é muito bom. Se você chegou agora, aproveite para assistir o início para você entender a linha de raciocínio da importância e da construção dessa rotina. Aproveite para encaminhar para mais e mais pessoas esse vídeo. É importantíssimo. Curta, compartilhe, marque pessoas para que mais e mais pessoas estejam recebendo esse vídeo. Combinado? Posso contar com vocês? Deus abençoe vocês. Excelente semana. E vamos que vamos. Na próxima semana tem mais um programa Educando Crianças com você. Até mais. Tchau, tchau.